Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. A partir de agora nós teremos encontros semanais, sempre à sexta-feira, para tratar sobre Direito Administrativo 1. Desde já, conto com a participação de todos, com a compreensão. São todos os alunos, que já viemos juntos aí no semestre passado, seja o pessoal que está agora no quarto semestre da Facite, tiveram comigo lá Processo Civil 1, lá na Facite, e o pessoal da Farge, também lá de Riachão, que está conosco mais um semestre. Semestre passado também esteve comigo no Direito Urbanístico, Então vamos caminhar junto essa matéria, matéria de suma importância para o curso de Direito, haja vista que está aí dentre as funções, o núcleo duro, vamos assim dizer, do curso de Direito, que é constitucional, administrativo, tributário, processo civil, civil e financeiro, A administração pública é algo que está aí, vamos dizer, totalmente ligada ao próprio direito constitucional, A administração pública, o direito administrativo é que vai fazer a coisa pública funcionar, é que vai fazer o governo, as funções de governo, a função administrativa e algumas até funções de Estado, vai fazer valer aí, administrar a coisa pública. Então, vamos acompanhar comigo aqui. Nós vamos já adentrar no nosso tema. Quanto à ementa, eu vou deixar ela lá no portal disponibilizada para vocês, mas já adianto que nós vamos dessa aula de hoje tratando sobre noções de Estado até chegar, finalizando, até chegar um pouco perto dos princípios, falando bem pouquinho sobre alguns princípios. Na próxima aula que adentraremos já nas fontes do direito administrativo e também na parte dos princípios em si, seja os princípios previstos na Constituição, bem como os princípios que também estão aí na legislação infraconstitucional, Tratando aí de princípios que não constam na Constituição, mas que está abaixo da Constituição e se aplica ao direito administrativo, nós veremos. Então, vamos ver de noções de Estado até licitações. Inclusive, na terceira unidade, nós só iremos estudar licitações, porque é do conhecimento de vocês, nós temos uma lei nova de licitações e faremos esse estudo, então, comparado entre a lei anterior e a lei nova de licitação. Hoje nós vamos tratar sobre essas noções básicas de Estado e já vamos iniciar aí fazendo uma referência às modalidades de Estado. Hoje sabemos que temos um Estado democrático de direito, Mas nem sempre foi assim. Nós vemos uma construção até chegar nesse momento hoje em que é reconhecida a separação dos poderes, os direitos e garantias fundamentais, E todas as garantias de um Estado democrático, mas nem sempre foi assim. A administração pública também passou por todo esse caminho, como eu falei, ela está umbilicalmente ligada, a questões constitucionais, a questões de Estado. Então, num primeiro momento, sequer tínhamos um Estado como temos hoje, uma pessoa jurídica de direito público interno. Apesar de lá no início, nos primórdios, terem aquelas civilizações um pouco mais já adiantadas, mas não existia essa figura de Estado como nós temos hoje, Como a gente já estudou no direito penal, lá as coisas se resolviam, a partir da força. Quem tinha mais força é quem tinha o direito, Lá no próprio Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente e toda aquela questão. Então nós vivemos uma evolução, A gente está em constante evolução, mas teve lá o nascimento do Estado e tudo. Então, tratando especificamente de Estado, nós tivemos primeiro o Estado patrimonialista, Naquele Estado onde tudo era centralizado na figura do governante, seja o rei, seja o próprio imperador. Então ele comandava tudo e ele era o poder executivo, ele era o poder legislativo, ele era o poder judiciário. Em alguns casos, posteriormente, o imperador, no caso aqui no Brasil, foi até o poder moderador, Era ele que dava a última palavra. Até tinha essa tripartição de poderes, mas existia também a figura do poder moderador, que em caso de conflito era ele quem dizia, aplicava então o direito aí, a solução ao caso concreto. Então perceba que nesse momento de Estado patrimonialista havia uma verdadeira confusão. Nós não sabíamos o que era público, o que era privado, a gente sabia que tudo pertencia à figura do imperador, a figura do governante, a figura do rei. Tanto é que lá na França o rei ia dizer, o Estado sou eu, c'est Estado moi. Da mesma forma na Inglaterra, o rei não erra. Havia uma verdadeira
o rei ele não se responsabilizava por suas atitudes, né? Não havia como questionar o rei. Havia uma confusão patrimonial, tudo era do rei, né? Tinha que pagar os tributos. Nós temos ainda resquícios, né, dessa época. Tanto até que hoje nós pagamos impostos, que lá atrás seriam aí os tributos pagos, né, ao rei, pago, entre aspas, aos deuses, até porque nessa época a crença, como que se dominava, né, as pessoas, como que se dominava a população, era por meio da crença na fé. Era a fé de que se não agisse assim, que se não respeitasse o rei, que era aquela figura que foi eleita pelo próprio, né, pelos deuses, haveria o que? Haveria ali condenações e maldições sobre essas pessoas. Então, nesse primeiro momento, nós tínhamos esse Estado, então, o Estado patrimonialista, lá nos primórdios, na figura, então, desses governantes. Posteriormente, aí vem o surgimento da burguesia, vocês estudaram no direito constitucional, né? Do constitucionalismo, aparecem algumas figuras aí dos direitos fundamentais, como forma de limitar, limitando o próprio Estado. Mas só lá na frente já vem o estado das leis, né? E aqui nós vamos perceber o seguinte, nós vamos sair de um extremo em que a administração pública, em que tudo se confundia com o privado, e posteriormente nós vamos ao outro extremo, né? O estado das leis, a lei é dura, mas é a lei, então ela tem que ser aplicada. Dura lex, sed lex. E os grandes, vamos dizer, as grandes atrocidades que aconteceram no mundo, sem dúvida alguma, foi durante esse período do Estado das Leis, ou do Estado Legislativo, né, do positivismo jurídico, em que outras questões morais, filosóficas, culturais e históricas estariam ali afastadas do direito. Então, nesse momento, era a lei que imperava, né? E quem fazia as leis, gente? Quem fazia a lei era o próprio Estado, né? Então, Hitler, por exemplo, se utilizou muito desse império das leis para fazer as suas atrocidades. Tanto é que lá no final, quando foram lá a julgamento lá os comandados, né? Os comandantes também lá de Israel, disseram, não, cumprimos a lei, cumprimos ordem e cumprimos a lei como tal. Nós não saímos do que a lei, é a lei que traz esse tratamento, né? Então, a partir desse momento é que vai surgir uma crítica em razão a esse estudo da lei de maneira direcionada, sem olhar outras questões. Porque aí vai surgir o que? O neoconstitucionalismo, o neoprocessualismo, né? Uma vertente trazendo a lei também mais voltada para o que diz a Constituição. É uma verdadeira constitucionalização do direito. Então, nesse primeiro momento, nós tivemos um Estado patrimonialista, né? E aí uma administração patrimonialista, onde era uma verdadeira confusão entre público e privado. No segundo momento, nós vamos ter esse Estado das leis. Aqui não há mais uma crença fechada na fé, mas vai haver uma crença fechada na própria lei. E isso também trouxe sérios problemas, né? Nós temos resquícios disso aqui ainda. Aqui a administração pública também acompanhou. Ela acompanhou e podemos chamar de administração pública burocrática, né? Quem aqui nunca reclamou da burocracia existente aqui no Brasil? Então perceba que já que no primeiro momento, por que surgiu essa burocracia? No primeiro momento não se confundia o que era patrimônio do rei, não existia essa diferença entre público e privado, né? Tudo era do rei, tudo era, entre aspas, do próprio Estado. Então surgiu a necessidade de criar leis para bem especificar e dividir o que é público e o que é privado. E como havia muita corrupção nessa época, então, da administração patrimonialista, né? Não vou nem falar em corrupção, é porque não havia um controle, né? Como eu disse, havia essa confusão patrimonial. Então quis se sistematizar, né, de forma bastante clara, profissional. Nós vamos ver alguns princípios aí da administração burocrática, mas se apegou muito a essa questão de evitar ilegalidades, evitar confusão patrimonial, que se concentrou mais nos meios de controle do que na própria finalidade, que é o interesse público, né? A administração voltou mais os olhos para a forma de controlar, para que fosse legal, para que não ocorresse fraudes, não ocorresse, né, roubo da coisa pública, mas acabou burocratizando, né, criando diversos órgãos,
até uma centralização com órgãos e aí desconcentração, né? São termos que nós vamos estudar lá na frente, quando tratarmos sobre a administração pública direta e indireta, a organização administrativa. Mas houve essa visão totalmente, não, vamos saindo de um Estado patrimonialista em que tudo era envolvido demais com o poder, né? O próprio governante, o próprio rei que detinha isso. A partir de agora, nós vamos especificar tudo na lei. Criou-se vários mecanismos de controle disso, mas foi tão exacerbado, foi tão extremado, que na verdade criou esse sistema burocrático que nós temos hoje. Às vezes um pedido tem que passar por 3 pessoas para se chegar a um resultado final, o que demora muito. E isso vai fazer com que a gente percebe que gera um efeito contrário, porque vai passar aqui por uma pessoa, vai passar pelo seu chefe imediato, vai passar para o superior hierárquico, cada um tem que bater o seu carimbo e assinar, e essa demora toda, além de deixar lento o próprio sistema, nasce a possibilidade de pagamento de propinas. Né? Aí, porque por conta que o sistema é lento, a pessoa está precisando de um desenrolar, né, do processo, e aí ele acaba demorando, ele vai lá e oferece uma determinada quantia, ou então o próprio servidor já diz, lá em cima só sai se você pagar tanto. Né? Então perceba que essa administração burocrática foi um avanço, sim, foi um avanço, né, para o direito administrativo, mas também ela trouxe, né, ao invés, vamos ver sempre a administração burocrática assim, ao invés de focar lá no interesse primário, no interesse principal, que era, né, o fim público, ela focou mais nos meios, nos controles, né, na função meio de controlar, para evitar fraudes, para evitar aí ilegalidades, para evitar roubo, né? Então esse é o principal, vamos dizer, a principal característica da administração burocrática, né? Da administração burocrática. E posteriormente, hoje, principalmente com a Constituição Federal de 88, com as reformas existentes, nós já temos uma administração gerencialista. Vamos perceber que diversos conceitos lá do direito privado, direito civil, direito empresarial, são aplicados hoje na nossa legislação administrativa. Né? Hoje, se vê a coisa pública, certamente aqui mal comparando, né, vamos assim dizer, com todas as suas limitações, mas se vê a coisa pública como uma empresa, né? Uma forma de gerenciar. É sempre, falou em administração gerencial, falou em eficiência, é sempre lembrar o seguinte, é buscar os melhores resultados, sempre tendo pouco gasto, né? Despendendo pouco da questão econômica, né? Buscar o melhor resultado e tendo pouco gasto, pouco dispêndio, né? Seja de questão patrimonial, seja de energia, e trazendo resultado aí justo, efetivo, né? E rápido para aquilo que o administrado precisa. Então, nós passamos então por essas 3 etapas, né? Lá no estado patrimonialista, na administração também é patrimonialista, né? O estado ainda na sua figura, vamos dizer, inicial, em que tinha a figura do imperador, a figura do rei. E aí nós tínhamos essa administração também que acompanhava esse caso, a administração patrimonialista, em que tudo se confundia ali, não havia essa divisão entre o que é público, o que é privado, não havia essa divisão de funções. Superamos esse momento, entramos no estado das leis, né? E aí também temos já essa administração burocrática, o estado das leis também vai fracassar, né? Porque ele vai trazer aí vai trazer só direitos de primeira dimensão ou geração, né? O estado mínimo, como alguns definem, como alguns desejam ainda, que o Estado pouco vai intervir, direitos de primeira geração, né? Direitos negativos, onde o Estado ele não vai agir. Nesse primeiro momento, na época do Estado das leis, é só os direitos de primeira geração, primeira dimensão, o Estado não vai agir, vai garantir a nossa liberdade, né? Vai garantir que ninguém vá invadir o seu patrimônio, mas são direitos de primeira dimensão ou geração. É a obrigação de não fazer. O Estado não vai agir. Mas, com o fracasso desse Estado liberal, com a quebra de bolsa de valores, passou essa terceira etapa então, do Estado social democrático, né?
o Estado do bem-estar social também, onde se percebeu que além do Estado garantir as liberdades constitucionais negativas, o Estado precisava de trazer algo positivo, era uma obrigação de fazer. Então, direitos de segunda geração ou segunda dimensão, também chamados aí de direitos, uma obrigação de fazer por parte do Estado, direitos sociais. Não basta eu assegurar segurança e liberdade, né, ao povo, né, mas sim que, além de assegurar esse direito negativo de primeira dimensão, eu preciso assegurar a ele também aí condições para que ele possa ter uma vida digna, né, para que possa viver com acesso à escola, saúde, né, à educação, ao lazer, né? Então, isso são direitos de segunda dimensão ou geração que apareceram com essa necessidade, com o surgimento do Estado do bem-estar social, né? E, posteriormente, hoje nós já vivemos um Estado democrático de direito. Passamos, então, o Estado social também fracassou, porque o Estado não suportou, né, toda essa questão, não suportou todo essas necessidades humanas, né, que são ilimitadas, e hoje nós vivemos um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito, onde nós temos deveres, né, nós temos obrigações, nós temos acesso, né, é nosso direito ter acesso a condições mínimas, ao núcleo essencial dos direitos fundamentais. Às vezes o Estado vai alegar aí reserva do possível, dizendo que não pode arcar com determinadas prestações que são exigidas, mas hoje o entendimento que se tem na doutrina e na jurisprudência é que tem que se garantir pelo menos um mínimo existencial. Então nós passamos por todos esses modelos de Estado e nesse mesmo caminho a administração foi indo junto, né? Então o Estado na sua primeira maneira, né, um Estado aí patrimonialista, tivemos a administração patrimonialista junto. Também nesse momento passamos pelo Estado das leis e aqui surgiu a administração burocrática. E terceiro momento aí tivemos o Estado social, né, o Estado do bem-estar social e por fim o Estado democrático de direito, onde vai surgir aí a administração, né, já do Estado social para o Estado democrático de direito, principalmente após a Constituição de 88, vai surgir então esse modelo mais moderno de administração, que é o gerencial, né? Que é essa forma de gerir a coisa sempre buscando a eficiência. É por isso que nasceram as obrigações de criar ouvidorias, é por isso que nós temos aí a questão de análise de processos administrativos para analisar o desempenho. Aí nasceram as agências executivas, né, que vão fazer aí, contratos junto, né, órgãos com a administração para buscar excelência por meio de contratos aí. Então, todos isso são exemplos aí de busca da eficiência. Lembrando que, como eu falei, falou em Estado gerencial, tem que lembrar dessa questão, de que é sempre buscar os melhores resultados, né, tendo o menor dispêndio aí, seja a questão financeira, seja a questão de trabalho, né? Então vamos lá na tela acompanhar. A administração pública, né? E aqui nós vamos ver a administração pública já nesse momento, como já falei para vocês, a patrimonialista, né? Essa verdadeira confusão entre o público e o privado, como já adiantei para vocês aqui, a própria figura, né, do rei, do governante é quem tinha esse controle e não havia, né, na verdade, essa divisão que era público, que era privado, tudo pertencia ao rei, o rei que tinha, o imperador, né, ele era praticamente, não se responsabilizaria por nada, né, ele foi lá, estava lá, por meio dos deuses, foi quem deu esse poder a ele, e todos tinham que reverenciar o rei sob pena de sofrer as reprimendas. Então, nesse momento, havia essa verdadeira confusão e se concentrava aí, como nós estamos vendo, né, nos poderes e nas mãos do governante, o rei e do imperador, né? No segundo momento, também já como adiantei para vocês, nós tivemos então, até como resposta, né, como resposta à anterior administração, que era patrimonialista, nós tivemos a burocrática. E aí também já falei com vocês, havia uma crença, né, na razão, na separação do público e privado
e no estado das leis. Agora perceba que no final, ó, a preocupação central se encontra nos controles, nos meios burocráticos e não no interesse principal do Estado, né? Então, perceba que a administração burocrática ela vai trazer alguns princípios, já tinha adiantado para vocês também, que é o formalismo, impessoalidade e o profissionalismo, né? E vai dizer que no Brasil o governo Vargas se tornou referência no modelo burocrático dentro da administração. Então, aqui comigo na tela, perceba então, né, o que está no slide que já havia falado anteriormente com vocês, mas a administração burocrática nada mais é do que uma resposta àquele primeiro momento da administração, né, patrimonialista, em que tudo era confuso, né, tudo pertencia ao rei. Como eu falei, são palavras, vamos dizer, importantes, né, do rei Luís lá na França, quando dizia que o Estado sou eu, né, do próprio rei também na Inglaterra, quando ele dizia que o rei não erra. Então havia uma certa, né, vamos dizer, uma irresponsabilidade do rei, né? O rei tinha essa figura. Então era um extremo, vamos assim dizer. Então, como resposta a esse extremo, se criou um outro extremo, que foi, né, a administração burocrática. Criou-se as leis, ela tinha princípios interessantes, né, até hoje utilizados, formalismo, né? Precisa de ter uma forma de fato de administrar, a impessoalidade também é um princípio importante, nós vamos ver já na próxima aula sobre o princípio da impessoalidade, em que a pessoa que está ali não está representando a si mesma, representa o próprio Estado, né? É a figura do Estado que está ali, né? Funcionário público, servidor. E também trouxe a questão do profissionalismo, né? Em que é preciso técnica para resolver. Tem concurso, você vai se submeter àquele concurso, servidor, né? Ser aprovado e tudo. Então, tem princípios interessantes, sim, na administração burocrática. Agora, ocorre que foi levado muito ao extremo justamente para contrapor aquele primeiro momento. Tanto é que no governo Getúlio Vargas aí foi onde ficou e se tornou, né? O Brasil se tornou uma referência em questão burocrática. Qual a maior crítica, gente, sobre esse sistema burocrático? É a questão da demora, né? Eles buscavam ali ter uma lisura maior, um controle maior, mas em razão vamos dizer, dessa maneira tão exacerbada, acabou criando possibilidades, como eu falei, de trazer propinas, né, fraudes para todo o procedimento. Não se pode focar no controle, né? Tem que ter um controle? Tem, mas é preciso focar no resultado, né? Senão você acaba inviabilizando, né? Até hoje no Brasil nós temos ainda essa questão burocrática, ela é muito acentuada, né? Nos processos administrativos que você vai atuar, normalmente você tem três instâncias, né, para recurso, até na questão judicial, essa imensidão de recursos. O Código de Processo Civil tentou, um dos objetivos era diminuir a quantidade de recursos, só que aí vem criando, né? Vocês podem ver, inclusive, lá no rol do próprio agravo de instrumento, né, que seria para ser um rol taxativo, mas o STJ já vem e disse que é uma taxatividade mitigada. Não é como assim? É taxativo ou não é, né? Não existe essa taxatividade mitigada. Não, mas o STJ já disse que em alguns casos, ainda que não conste naquele rol, poderá, né, se recorrer por meio da agravo de instrumento. Então perceba que nós ainda estamos atrelados, né, a essas questões aí, em que pese, como eu falei, já foi um avanço, né, sair da administração patrimonialista e passar então para a administração burocrática. Vamos lá na tela então acompanhar. Então, já na administração gerencial, ó, buscam um controle dos resultados, acompanha as inovações tecnológicas e de mercado, totalmente ligada à legalidade, porém se utiliza de práticas do direito privado, além da descentralização, menos hierarquia e controles burocráticos. Então perceba que a proposta é que o modelo gerencial incentive e internalize na rotina da administração pública procedimentos que levem em consideração a atuação coletiva, diferentes de agentes sociais, na elaboração de políticas públicas e
participação social nos processos de tomada de decisão. Além disso, é desejável a competição dentro das organizações públicas e entre organizações públicas e privadas, a fim de garantir a prestação com maior qualidade, né? Então comigo aqui na tela, percebo que a administração gerencial ela trouxe, né, a partir da Constituição de 88, essa necessidade de acabar com essa burocracia, né? Como eu falei, é importante ter o controle sobre os atos, sim, mas o foco principal é nos resultados e não nos meios. Então, a administração gerencial ela vai focar na busca pelo resultado eficiente, né? Não tirando seus olhos dos controles, né? Do controle da legalidade de como é feito, mas ela sempre vai buscar, como eu disse, mal comparando, não, de maneira rasa, a administração pública hoje, tanto é que já se aplica a arbitragem, por exemplo, né? Outros meios, conciliação, mediação, transação, outros meios aí multiportas, né? De solução de conflitos, se aproximando um pouco mais do que é, né, atividade privada. Lembrando que alguns princípios da atividade privada serão aplicados sim na administração pública, mas sempre prevalecendo, né, o regime de direito público. Né? Ele não é, até mesmo quando se trata de administração indireta das pessoas jurídicas de direito privado, como empresa pública e sociedade de economia mista, por exemplo, o princípio, né, o direito público, vamos assim dizer, o regime público, ele não é totalmente derrogado, né? Ele não é totalmente afastado dessas entidades, né, que pesem ser de direito privado. É aplicado. Tanto é que você só consegue ser um empregado, né? O termo certo é empregado, não é servidor, empregado de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública se você se submeter ao concurso público. Ah, mas elas não são empresas de direito privado? São. Mas o regime de direito público também, em alguns casos, são aplicados a ela. Por quê? Porque elas também são, né, coisa pública. Apesar de ter uma natureza, né, de direito privado, o regime público também, em alguns casos, se aplicam a ela. Elas deverão respeitar a legalidade, pessoalidade, moralidade, a publicidade e a eficiência. Né? Então, nós passamos, então, por esses 3 momentos, né? A administração pública patrimonial, a administração pública burocrática e hoje nós temos, então, a administração pública gerencial. Essa é aquela que busca melhores resultados, né? Sempre com menos gastos, né? Sempre dispendiando de maneira menos onerosa para a administração. Nós vamos estudar lá na terceira unidade, quando tratarmos sobre licitações, vamos ver lá melhor lance, melhor oferta, né? Menor preço, técnica e preço, né? Sempre visando o Estado, sempre visando oferecer o melhor serviço, mas também de maneira mais barata, né? De maneira mais proveitosa para a própria administração. Então vamos lá na tela. Noções de Estado, né? O Estado é uma pessoa jurídica, territorial, soberana, capaz de contrair direitos e obrigações, formado por povo, território e governo soberano. Esses entes aí são indissociáveis e indispensáveis. Então, comigo aqui na tela, nós vamos então trazer um conceito de Estado, né? Então, o Estado, até no previsto no artigo 41 também lá do Código Civil, vai dizer que o Estado é uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica, uma entidade de direito público, interno, né? Soberano, capaz de contrair direitos e obrigações. Ele é formado pelo povo, território e governo soberano. Então, sempre que se questionar quais são os elementos do Estado, ó, povo, território e governo soberano. O Estado ele vai se representar internamente e externamente. Internamente, o Estado aí representado na figura das entidades federativas, né, de maneira, vamos dizer, bastante ampla. Nós chamamos o que? A referir o Estado, a União, o Estado, né, a entidade federativa estadual, os estados e o Distrito Federal, e também temos o Estado na sua figura municipal. Diversas vezes nós iremos referir ao Estado de maneira ampla, né? Mas aqui o Estado também ele se apresenta, ó, o Estado soberano, né? Que a República Federativa do Brasil é soberana, né? O Brasil é formado pela União, né?
do Estado Federal, dos municípios e forma a República Federativa do Brasil. Enquanto a União, o Estado, o Distrito Federal e o município são entidades federativas que possuem autonomia, a República Federativa do Brasil, ela possui, então, ela vai possuir soberania, né? Um Estado soberano. O Brasil é um Estado soberano, né? Tanto é que nas representações, junto a outras nações, a outros estados, não há vamos dizer, não há uma hierarquia entre estados estados, países, né? Nações. Não há essa hierarquia, haja vista que cada um tem a sua soberania. Então, falou em elementos do Estado, povo, que é o elemento humano do Estado, né? Território, que é o elemento material do Estado. Não adianta você ter um povo, se não tem onde esse povo vai ficar, né? Não adianta ter um extenso território, se não tem um elemento humano, povo, também para estar ali. Além do governo soberano, que é essa forma, né, de conduzir o Estado. O Estado é uma entidade formal, reconhecida, direito público externo, né, vai tanto no externo como no interno, como já falei para vocês, dentre as 3 unidades federativas, mais, né, o Distrito Federal. Lembrando que territórios não é entidade federativa, território é uma longa manos da União, né, eu vou chamar até de autarquia territorial, mas não é uma entidade federativa. Então temos esses elementos aí do Estado, povo, território e governo soberano, que são indissociáveis e indispensáveis. Então vamos acompanhar. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil foi estabelecida na Constituição de 88 e compreende a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, que são pessoas jurídicas de direito público dotadas de autonomia nos termos do artigo 41 do Código Civil vigente, também chamada de pessoas políticas. Então, comigo na tela, perceba que o artigo 41 do Código Civil vai trazer essa definição. Guarde isso aqui, nós vamos tratar sempre. Há uma diferença entre órgão e entidade. Qual é a principal diferença, de maneira bastante tranquila e rasa? Órgão, gente, é uma pessoa, entidade é uma pessoa jurídica, né? Ela tem um CNPJ, vamos assim dizer. Já órgão não. Órgão é um centro de competência. Dentro da administração pública, de forma geral, nós vamos ter a administração direta, né? E aqui vai ter no campo central, a figura do poder executivo, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito. Vai ter um desses 3, né? E aí, abaixo dele, se for no âmbito federal, nós vamos ter o que? Ministérios, né? Abaixo do ministério nós teremos secretarias, né? Nós teremos aí controladorias e teremos órgãos, né? Que são centros de competências e de decisões. Então perceba que o órgão ele é dentro de uma cadeia, né? Vamos dizer, centralização, é centralizado na figura do próprio poder executivo e há uma desconcentração, né? Desconcentração. Perceba que não estou falando descentralização. Quando eu falo em desconcentração, eu estou criando estruturas mais umbilicalmente ligadas e dentro da mesma cadeia. Quando eu falo em descentralização, eu estou criando pessoas, né? Pessoas jurídicas, entidades. E essas entidades, elas, apesar de terem uma ligação, né, com o poder central, elas são independentes e são autônomas. Por exemplo, nós temos aí o próprio Banco do Brasil, nós temos a Caixa Econômica, nós temos o INSS, são todas entidades, né? Caixa é uma empresa pública, o Brasil é uma sociedade de economia mista e o INSS uma autarquia, né? Elas existem do INSS para o presidente da República, para o Ministério da Previdência Social, da Economia, né? O Ministério da Previdência, há uma ligação? Há, mas não há hierarquia. Não há hierarquia. O próprio INSS, por ser uma entidade, ela é capaz, por si só, de ter direitos e ter obrigações.
né? Há um controle, mas é um controle que nós vamos ver de tutela, né? É um controle de tutela só, não há hierarquia, não há uma relação de coordenação e subordinação. Então, entre entidade, né, entidades e a controladora central, vamos assim dizer, seja no âmbito federal, estadual, municipal, não há hierarquia, não há essa troca ou essa relação de coordenação e subordinação. Diferentemente de órgão, as secretarias, as diretorias são órgãos. Ali elas estão totalmente coordenadas, né, e serão aí subordinadas à figura central, seja a um órgão regional, seja um órgão nacional. Então, falou em órgão, nós estamos falando de uma divisão centralizada e desconcentrada, desconcentrada, mas dentro da mesma estrutura, né? Se for pegar a Polícia Federal, tem lá o Ministro da Defesa, tem aqui o Departamento Geral de Polícia Federal e tem vários departamentos, né, descendo ali que são ligados, né, uma estrutura ligada. Mas ali sim há uma hierarquia, há uma subordinação. Já quando eu falo de entidade, não há hierarquia, não há subordinação. Há uma vinculação, né, há um controle de tutela administrativa. Mas isso nós vamos estudar melhor lá na frente, ao pararmos aí para falar sobre administração direta e indireta. Vamos finalizando esse bloco e já voltamos em seguida, então, dando continuidade à nossa aula, ok?